Olá, bom dia. Tudo bem aí com as mamães? Estão chegando as mamães para a gente conversar, né, a respeito aí da diástase e coisas que vocês têm me perguntado. E hoje, então, a gente vai falar a respeito dos métodos aí, né, o que a ciência fala que funciona ou não para diástase, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho, né, ver se mais mamães vão poder participar aí da nossa conversa, né? A gente está no YouTube, está no Instagram também. Tudo bem, Tamares? Vamos acompanhar. E aí, Tamares, vai me contando, você já fez teste, você já viu se você tem a diástase ou não? Escreve aí para mim. E a gente vai iniciando aí, né? Às vezes esse horário eu até estou com as mamães, talvez mude esse horário da live para a gente poder atender mais mamães. Eu sei que ao longo do dia vocês acabam assistindo, né, a live que fica aí sobre é possível a gente ver na ciência o que realmente funciona, né, para melhorar ou para tratar a diástase de vocês. Tudo bem, Nathalie? Seja bem-vinda, a Anne também. A Anne já estamos conversando, né, Anne, pelo direct, a Anne está me seguindo, está vendo os vídeos. Isso aí. Então, vou esperar mais um pouquinho e aí eu começo com esse tema. Vocês vão me contando aí, meninas, se vocês têm diástase ou não. Escreve aí, eu diástase, eu hérnia, só para eu conseguir conhecer um pouquinho mais aí de vocês. O pessoal tá chegando. Isso aí. Então, gente, vamos começar a falar dessa tal de diástase abdominal. Então, vocês têm os canais aí de comunicação que a diástase, ela é realmente muito comum, tá? No período da gestação, no período pós-parto. E qual que é a prevalência, né, da diástase? Então, eu coloquei esses dias para vocês aí infogando, né, uma barriga com aquela característica mole, aquela barriga flácida, que às vezes pode ter acontecido de ficar essa barriga para você depois da sua gestação, e a relação que ela teria com a diástase, né, com a abertura do abdômen, literalmente esse buraco dentro da barriga. E às vezes as mães falam, poxa, voltei tudo, meu peso voltou, mas a minha barriga não tem jeito, né? Depois da minha gestação eu não consegui voltar a barriga. E muitas vezes não sabem, né, dessa relação que tem com a diástase, tá? E qual que é a prevalência, então, né, da diástase? O que os estudos científicos falam? Que em torno aí de 30% a 70% das mulheres do período, né, da gestação ou avaliando pós-parto, elas têm a diástase. Nossa, mas 30% a 70% algo assim, né, tipo, a diferença muito grande, né, por que isso? Então, na verdade, tem um problema na questão, assim, de classificação da diástase. Então, digamos que os cientistas aí no mundo que estão de olho nisso, estão tentando encontrar formas de ajudar a gente, né, a melhorar esse quadro, eles não chegaram num consenso de qual que seria a distância para a classificação da diástase. Então, tem cientistas que falam assim, se for 2 dedos, né, que seriam 2 centímetros, acima disso já é considerado diástase. Tem cientistas que falam que é acima de 2,5, 2,7, 3 centímetros. Então, nem os próprios cientistas conseguiram fazer esse consenso, tá? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro problema aí que nós temos com relação à questão da diástase, tá? Então, essa questão da prevalência da diástase, essa definição, né, do que é classificado como diástase. E em que momento que ela pode ter acontecido aí na sua gestação, tá? Então, ela pode ter acontecido no 2º ou 3º trimestre, que é justamente o momento em que a barriga ganha aquele boom, né? Que o bebê precisa de espaço, que muitas vezes você já tem uma quantidade de líquido amniótico maior, tá? Então, esse momento do boom é o momento que pode gerar a diástase para você. E qual que é o maior risco, né? Quem são as mulheres que estão sujeitas a ter a diástase? Então, são aquelas mulheres que têm a musculatura abdominal fraca, no seu geral, são as mulheres que têm mais de um filho,
né? Então, ou na mesma gestação, tipo, a mulher que vai gerar gêmeos ou trigêmeos pode ter uma propensão a desenvolver uma diástase maior, porque a barriga dela vai precisar de um espaço maior para esses bebês. E a mulher que na gestação ganhou muito peso, tá? Mas ela já comeu direitinho durante a gestação, ela manteve uma alimentação equilibrada, ela fez exercício, e mesmo assim a mulher pode ter desenvolvido a diástase, porque o trabalho de parto, né, principalmente o parto normal, pela força que a mulher faz, pode acontecer de ter essa expansão, então, a expansão maior, né, da barriga no momento do trabalho de parto, e fazer a ruptura, fazer a diástase nesse momento, tá? Então, como eu já falei, né, o importante é que a gente está hoje olhando para essa questão da diástase como uma forma de tratamento, né? Então, há muitos anos, às vezes, as mulheres se escondiam, preferiam não usar mais biquíni, né, não ir à praia, ter esse desconforto, essa dor da barriga, né, de não ter voltado, e não sabiam o porquê. E aí, né, os profissionais da área começaram a se interessar também por isso, né, e foi o que, na verdade, também me gerou esse interesse, né, ter passado pela mesma coisa que todas vocês aí passaram, e pensando, poxa, mas como que aconteceu? Esse músculo separou assim simplesmente? O que dá para fazer? Não tem algo que dê para voltar, né? Então, hoje tem bastante profissionais, né, que estão voltados, estão focados nisso, mas a área de estudo científico ainda é muito recente, é muito nova, tá? Então, para fazer essa live de hoje aqui para vocês, eu me baseei em alguns artigos científicos, né, para realmente ver o que a literatura fala em termos do que funciona, o que não funciona, o porquê de tudo isso, tá? Então, uma pergunta que já me fizeram, e é legal eu comentar aqui, é a questão assim, tudo bem, meu abdômen fez esse processo de diástase, mas será que ele volta ao normal de uma forma natural? Então, o que a ciência fala? Que do primeiro dia pós o parto até você completar 8 semanas, que seriam 2 meses, se você teve essa diástase, esse rompimento, tá, o teu músculo vai voltar juntamente com o teu útero, vai fazer todo aquele retorno e você tem uma melhora desse aspecto da diástase. Então, vai ter sim uma redução, tá? Então, até 8 semanas, 2 meses. Passado esses 2 meses, se você continua, né, com esse buraco, se você continua sentindo que a sua barriga não voltou mesmo, é sinal que você precisa de um tratamento, tá? Para poder voltar, porque ela não vai voltar sozinha. Não adianta usar a cinta modeladora, que ela não vai fazer esse trabalho para você, sozinho, tá? Então, essa é uma questão interessante até de vocês saberem, porque às vezes a mulher tem o filho, no dia seguinte já avalia que havia diástase, já fica desesperada, mas não, até 2 meses, o que é uma diástase fisiológica, uma diástase normal, ela volta, e aí depois desses 2 meses, o que ficou é o que você precisa avaliar para você poder fazer esse tratamento, certo? E quais seriam, então, as linhas de trabalho da área muscular, né, que a gente tem hoje aí no mundo, né? Quais são as técnicas, o que tem se estudado com relação a isso? Então, um primeiro trabalho é um trabalho que faz essa questão da ativação do músculo, do abdômen, tá? De uma forma consciente. Então, é o que eu venho ensinando aí para vocês, quem está me seguindo, que é uma linha que eu acredito muito, é uma linha que eu vejo muitos profissionais mostrando resultados antes e depois, assim, sensacionais. E é justamente essa linha que trabalha essa conscientização de você pensar no seu abdômen, né, na contração, na ativação, fechando as costelas, tentando aproximar um lado do outro da parede do seu abdômen e fazendo isso de uma forma consciente, certo? Então, essa forma consciente é realmente a característica desse trabalho, como se fosse uma cinta modeladora. Então, você vai ficar ao longo do seu dia fazendo essa ativação do abdômen para tudo. Então, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou fazendo essa ativação, eu estou pensando nesse meu umbigo nas costas, nesse trabalho realmente de cinta, mas não estando usando uma cinta. Eu penso para a minha musculatura ativar. Então, essa é uma linha de trabalho, tá? O que essa linha tem de interessante? Que além de trabalhar essa questão desse trabalho consciente, né, do seu abdômen, de você fazer ativação e você manter essas atividades ao longo do seu dia, você acaba ganhando uma melhora da sua postura, tá? E esse é um ponto muito importante para a volta da barriga, porque a alteração postural que a gente tem na gestação,
ela fica muito acentuada, né, por conta do tamanho da barriga, por conta do aumento da curvatura da sua lombar. Então, se você faz um trabalho postural para voltar essa musculatura, ali você já vai ganhar boa parte da sua barriga de volta, só pelo trabalho postural, tá? E se você ganha essa consciência de a todo momento estar ativando seu abdômen, você vai fazendo um trabalho de fortalecimento, que é algo que você precisa muito, porque teu abdômen, o que acontece? Ele foi para frente, ele laceou, ele alargou, ele está alongado e está fraco. Então, você precisa trazer esse abdômen para dentro de novo, tá? Então, essa é uma linha da parte, assim, de cinta modeladora, que eu falei para vocês. Então, tem alguns cientistas que trabalham com isso aí no mundo e estão testando, estão avaliando, mas não se chegou ainda a um consenso se essa técnica é a mais eficiente ou não. Mas nos resultados de antes e depois, que a gente acompanha por aí, os resultados são impressionantes. Você olha uma barriga que você fala, não, acho que não vai ter jeito, e você acaba vendo, assim, muito resultado, de verdade. Então, é um trabalho que eu acredito, é uma linha que eu, dentro do Mães que Treino aqui, eu quero seguir para investigar também e a gente chegar a novos resultados, certo? Fora a questão desse trabalho, então, de cinta modeladora, o que mais que a gente tem? Então, tem uma técnica que foi desenvolvida por uma americana, tá? Ela mora em Nova York, que é Julie Tupper, né? Não sei se vocês já ouviram, as meninas aí que sabem tudo sobre diástase, mas então tem essa técnica Tupper, que é uma técnica, então, americana, tá? Que a característica dessa técnica é fazer essa ativação do abdômen, só que você utiliza, por aí 9 semanas, mais ou menos, como um apoio, como um suporte, uma cinta, que é uma cinta que vai te dar uma sustentação e vai fazer você lembrar ao longo do dia que você precisa contrair esse abdômen, que você precisa estar ativando esse abdômen. Então, é uma técnica interessante, só que para poder utilizar essa técnica, a pessoa tem que ser certificada, tem que fazer um treinamento, né? Então, no Brasil, a gente realmente tem poucos profissionais que trabalham com essa técnica. Mas é uma técnica que também tem essa mesma linha, né? Ela faz esse trabalho de cinta, ela tem essa ativação da musculatura do abdômen, só que você usa como suporte essa faixa. É uma faixa, não chega a ser uma cinta muito apertada, é algo só para te dar uma sustentação e, como eu falei, para você, ao longo do dia, você lembrar que você precisa contrair essa musculatura, tá? Então, normalmente, que nem eu falei para vocês, a técnica vai ali de 6 a 9 semanas, se a mulher segue a rotina que eles passam, nesse período já fica ok, se não tem mulheres que às vezes precisam levar mais tempo. E qual seria o desafio dessa técnica? Porque ela exige muita disciplina. Então, você, ao longo do seu dia, você teria que fazer o trabalho, essa ativação, de manhã, de tarde e de noite. Você teria que despender aí em torno de 15, 20 minutinhos no seu dia para você trabalhar com essa técnica, senão ela seria ineficiente, tá? Então, nesse quesito, imagina, todo dia você tem que fazer, tem que lembrar para poder ajudar você. Mas é uma técnica, de fato, interessante também. Mas, como eu falei para vocês, no Brasil, poucos profissionais ainda trabalham com essa técnica, tá? E uma terceira técnica que ficou muito famosa, né, eu até fiz os treinamentos deles, acho interessante, é a linha dos hipopressivos. Alguém aí já sabe sobre os hipopressivos, já tentou fazer? Comenta aí para mim. E como que seria a característica desses exercícios? Então, os hipopressivos, eles surgiram na Espanha, né? Então, eles começaram a utilizar uma respiração do yoga, que é a Uddiyana Bandha, que é uma respiração que faz uma movimentação dos órgãos, né? Então, faz uma sucção dos órgãos, juntamente com o RPG. E a técnica que o Arnold Schwarzenegger usava para os campeonatos de fisiculturismo, com a intenção dele ganhar mais cintura. Então, assim, diminuição da circunferência da cintura que o Arnold usava. E essa técnica, quando lá na Espanha, eles identificaram, vamos unir esse estômago vácuo com o Dhyana Bandha, que é do yoga, e vamos incluir um trabalho de RPG. Mais uma vez, como eu falei para vocês, a questão da postura, tá? Foi aí que o LPF, né, ganhou o mundo. E na Espanha tem uma amiga que mora em Portugal, né, que é ali do lado, ela até comentou esses dias comigo, ela falou,
Aqui na Espanha, todo mundo sabe o que é LPF, todo mundo pratica LPF para tudo, né? Então, para melhora da postura, para diminuição da circunferência da cintura, para melhora da diástase, lá é muito difundido mesmo, né? E veio para o Brasil aí com grande força há uns 2 anos atrás, com uma ideia do método da barriga negativa, tentando vender essa questão da diminuição da cintura, e não necessariamente, num primeiro momento, a questão da diástase, tá? E a dificuldade do LPF é justamente a técnica, porque não é fácil você fazer, por isso que você precisa também de um profissional que esteja habilitado, né, e que esteja aí do seu lado, para poder ajudar você a fazer essa respiração, porque ela tem cinco passos, na verdade, né, então você vai precisar primeiro inspirar o ar, daí você vai soltar, e nessa expiração você faz uma apneia, você vai ter que segurar o ar, né, em apneia expiratória que a gente fala, e no momento que você fez essa apneia, você precisa sugar o teu abdômen para dentro, fazendo esse vácuo, tá? Então, é uma técnica super difícil. E aí você fica no vácuo, ali 5, 10 segundos, quantos segundos você conseguir, e aí você precisa inspirar para poder sair do movimento. Então, eu tive a prática, né, de ter alunas, né, nas minhas turmas, né, de hipopressivo, e eu sempre falava assim, nossa, aluna que numa primeira aula consegue fazer a técnica, a aluna realmente entendeu super bem, já tem uma consciência corporal muito boa, e porque não é o caso da maioria. A maioria vai levar aí umas 3 aulas para conseguir aprender a técnica, porque ela realmente é uma técnica difícil, né? Mas se for algo que você acha interessante, e depois até queira pesquisar, se você for para esse caminho do LPF, eu recomendo que você procure realmente um profissional habilitado, uma pessoa treinada, porque não é só a questão da respiração. Digamos que a respiração vai ser 20% do trabalho que o método exige para dar o resultado que você quer. Os outros 80% vão estar relacionados à questão, então, da postura, essa questão de correção, de te alinhar, e das posições, que tem várias posições em que você efetua esse movimento, essa manobra, essa técnica, tá? Mas é um método que ficou muito conhecido, né, muito difundido aí no meio das celebridades, e teve um marketing muito grande em cima, né, dizendo, por exemplo, que a Gisele Bündchen fazia depois do pós-parto dela. Então, realmente, quando chegou isso aqui no Brasil, a mulherada falou, gente, é isso que eu quero, eu vou fazer os hipopressivos. E o que eu, como profissional também, tenho estudado, o que eu acho, né, como não tem um estudo científico que eles tenham realmente chegado a alguma conclusão, né, se funciona ou não funciona, e o que eu percebi na prática é que eu acredito que para a questão de diástase, ele vai depender do tipo da diástase que a mulher tem. Um exemplo, a minha diástase é a diástase acima do umbigo, tá? Então, uma diástase é aquela do estômago alto, que me dava uma característica de estufamento maior. E eu pratiquei os 3 meses, que é a recomendação do método do low pressure, fiz os 3 meses direitinho, né, eu tive uma avaliação técnica no momento do curso do treinamento, então, teoricamente, eu teria tudo para estar fazendo certa técnica, que nem eu falei para vocês, que é uma técnica super difícil. E eu não via muitos resultados para o meu tipo de diástase, tá? Mas eu não posso responder pelo mundo inteiro, então pode ser que outras mulheres em outros lugares do mundo que tenham esse tipo de diástase fizeram, tiveram esse resultado, mas eu sentia que não tinha esse resultado. E a conclusão que eu cheguei é essa, justamente pelo fato da diástase ser acima do umbigo, eu querer trabalhar essa abertura das costelas, que é a característica do LPF, né? O quanto mais você conseguir expandir o teu tronco, você abrir as tuas costelas, trabalhar o teu diafragma e sugar o abdômen, é a técnica mais bonita, a técnica mais certa. E só que eu via que para o meu caso não era realmente interessante essa abertura. Eu teria, na minha consciência, que fechar a costela para tentar aproximar mais um lado da parede do abdômen, não fazer um movimento de abertura. Na minha cabeça entrou depois essa ideia, não, mas você pode estar afastando mais um lado do outro do que aproximando, que é a sua intenção, tá? Mas eu sentia que para o assoalho pélvico, essa sucção, esse movimento de você sugar, muito bom. Então, para as mulheres que têm a incontinência urinária, eu acredito que seja um método muito bom, muito eficiente, porque esse fato, como eu falei para vocês, de trazer os órgãos, empurrar eles para cima e para trás, quando você faz a técnica, você realmente sente que está fazendo um trabalho efetivo, tá? Então, enquanto a ciência não nos diz, né, se é eficiente ou não,
né, e as pessoas gostam do método, querem praticar, ou até, não só pela questão da diástase, mas por todos os outros motivos que eu falei para vocês, é uma opção, tá? Então, e o que eu achei, assim, tipo, de críticas, né? Porque o que acontece, né? Como eu falei para vocês, eu estou estudando isso e estou vendo aqui no Brasil pessoas, cada profissional trabalhando com uma linha, né? O pessoal dessa da cinta modeladora, o pessoal da técnica Tupler, o pessoal do LPF, e eu vejo que eles brigam muito entre eles, né? Um querendo ser melhor que o outro, falando que a técnica do outro não é vantajosa, porque não é interessante que, por exemplo, quem critica o LPF, não é interessante que você abra as costelas, sendo que a mulher veio num processo de gestação em que essa costela está totalmente aberta, você precisa fechar, você precisa voltar à postura dela, e, enfim, eles ficam meio que discutindo aí, sem chegar à conclusão eficiente do que funciona ou não. E eu acho isso, na verdade, ruim, mas é aquela coisa, cada um vai querer vender o seu peixe, né? Porque em cima de tudo isso tem a questão de marketing, e, por exemplo, a técnica Tupler você tem que comprar a faixa que vem dos Estados Unidos, então você sabe que tem todos os outros itens que estão acoplados nisso, né? O LPF tem a questão dos profissionais, que você precisa, de fato, não é uma coisa assim, a Andressa está falando isso para a gente aqui só porque quer falar dos colegas ou dela, né, que tem esse treinamento, que tem que ser com um profissional. E, de fato, gente, não adianta assistir vídeo do LPF na internet, porque é muito difícil a técnica mesmo, você precisa de um profissional do lado, tá? Então, como eu falei, se você optar por melhorar a questão da sua diástase com o LPF, é legal você contratar alguém para fazer um trabalho mais personalizado com você, tá? E o que eu achei, então, de fato, para espalhar, né, para vocês aí, que eu vejo que é eficiente, é esse que trabalha com uma cinta modeladora, porque ele, teoricamente, ele é um movimento simples, mas muito eficiente, que você vai utilizar em vários movimentos, ou no seu dia a dia, você vai fazer essa ativação, vai fazer essa contração, e ele vai trazer tudo o que você precisa para ajudar a melhora da diástase, né? Que é essa questão também postural, tá? Então, nesse nosso canal, tanto aqui quanto no YouTube, continuem seguindo que eu vou continuar postando mais exercícios para ajudar vocês, né, no quesito aí da volta da barriga, né, para o aspecto da diástase, mas considerando mais esse trabalho de cinta, por eu realmente achar que ele é o mais fácil, né, de disseminar isso para as pessoas, e também por ter bastante resultado, né? Eu, quando vejo profissionais que trabalham só com essa linha e colocam antes e depois, é incrível mesmo os resultados. E para aquela minha diástase que eu falei para vocês, que eu fui testando os métodos, foi a mais eficiente. Eu senti assim, nem 3 semanas, eu até comentava com as alunas na aula, eu vi que a Ju entrou aqui no chat, a Ju participava das aulas, né, que a gente fazia presencial, e eu comentava com elas, meninas, nossa, eu tô sentindo que minha barriga tá voltando. E meu marido percebeu, eu fazia esse comparativo e realmente melhorou muito. Eu tinha 3 dedos na medida, eu tenho 1 dedo hoje, que já é considerado uma diástase normal, tá? Então, como eu falei, a minha intenção é passar esse conteúdo aí para vocês, porque os outros realmente são mais difíceis e dependem de mais aparatos aí para vocês conseguirem até realizar na própria casa de vocês, tá? Mas falei, então, né, dessas 3 técnicas, tá, que são as técnicas, né, de estudo, e o que eu cheguei, assim, para até finalizar e a gente falar do que seria um consenso entre as técnicas, porque elas têm essa briga, cada uma fala bem da sua e fala mal da outra, que eu expliquei para vocês, quem acompanha, segue esse pessoal na internet, a gente vê direto, assim, sabe? E eu fico só olhando de fundo para ver o que eles falam. Mas eles têm um consenso em comum de todas essas técnicas, que é realmente o ponto-chave mesmo, né? E é o que os estudos têm mostrado, prova que realmente funciona, tipo, o jeito A, o consenso são os exercícios que trabalhem muito essa questão de alongar a peitoral, de fortalecer as costas, como eu falei para vocês, só de você melhorar a tua postura, a tua barriga vai melhorar, muito. Então, todos eles têm um trabalho postural, tá? Então, a técnica Tupler, esse da cinta modeladora, e também o LPF, os hipopressivos, que inclui o LPG junto, né? Que é uma técnica totalmente voltada para a questão da postura. Então, se você pega uma mulher hoje, iniciou do zero, tirou uma foto dela,
aplicou qualquer uma dessas técnicas e você vai fazer uma avaliação depois, se você olhar só para a questão postura, você não olha para mais nada, não olha para a barriga, para os outros efeitos, olha postura. Todas as técnicas vão ajudar na melhora da postura. Então, esse é o primeiro passo. Pensar que você precisa melhorar a sua e que você precisa se policiar durante o seu dia. Né? Por exemplo, estou sentada aqui, né, no escritório e fico com a postura assim, eu fico fazendo uma pressão no abdômen. Não, sempre se mantenha pensando na ativação da tua musculatura. Então, esse é um consenso de todos. E um outro consenso, que é o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui nessa live, eu até peguei esse material do próprio site lá do Low Pressure Fitness, né, do LPF, que é a questão dos exercícios abdominais, tradicionais. Então, o que eles falam, né, com relação a isso, tá? Todos os exercícios que você fizer com o abdômen para cima, que você cause um aumento da pressão no abdômen, não são exercícios indicados para quem tem a diástase. Então, aqui eu tenho a mamãe com o bebê, tentando fazer um movimento, né, em direção a ele, não seria o ideal. Você fazer abdominais com rotação, esses abdominais oblíquos, não seria o ideal. Esse aqui, péssimo, esse é o XX, porque é aquele que você tá com a perna, né, estendida. Você imagina a força que você precisa fazer no teu abdômen para você subir o teu tronco. Então, pensa a pressão que você faz no seu abdômen. Se você tá com essa diástase, com esse buraco, você empurra mais os teus órgãos para fora. Você pode correr o risco de você desenvolver uma hérnia, né, umbilical, ou mais acima aqui do estômago, que são as hérnias mais comuns para quem tem a diástase. E deixa eu ver o que mais aqui. Outra posição, por isso que às vezes o Pilates, né, esse é um movimento muito clássico do Pilates, também não é um exercício muito indicado para quem tem a diástase nesse primeiro momento, e esse movimento com elevação das pernas. Então, qualquer um desses 3 métodos que eu falei para vocês vai criticar esse tipo de exercício, tá? Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. Então, como eu falei, identificou, fez o teste, tem a diástase, evita esses exercícios aqui, tá? Pelo menos até o momento de você fazer um trabalho, para você voltar essa musculatura, você sentir que realmente diminuiu essa diferença de um lado para o outro da parede do seu abdômen, para daí você começar a incluir um outro exercício. Eu, Andressa, como profissional, ainda tenho dúvidas se uma mulher que teve a diástase, fez o tratamento, vai poder fazer isso aqui um dia na vida de novo, de uma forma normal. Tenho dúvidas. O que eu sempre falo até para as minhas alunas vai fazer esse exercício aqui, que potencializa bastante o trabalho abdominal em si, faz a manobra. Então, esse trabalho de cinta, né, que eu falei, suga esse umbigo lá nas costas, fecha a costela, fez a consciência do abdômen, vai lá e treina. Aí você faz o movimento, tendo essa pré-ativação da musculatura antes de executar esse movimento, na minha visão, seria uma prevenção, tá? Mas como eu falei, os estudos nessa área ainda são muito novos, então não dá para a gente afirmar que essa é a melhor forma, ou se a mulher nunca mais vai poder fazer na vida, ou se ela faz com ativação ou não, mas na dúvida, evite, tá? Então, se você avaliou, viu que você tem essa diástase, cuide. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês aqui nessa live, tá? Aqui até eu peguei uma imagem de um dos estudos que eu estava vendo, aqui, ó, olha essa diástase, gente. Olha o tamanho, dá mais de 2 dedos, né, que a gente pode ver aqui que dá um pouquinho mais, teoricamente talvez daria uns 3 dedos de diástase de um lado para o outro, e ela vai de cima até abaixo quase aqui do umbigo, né, então uma distância bem significativa. Mas como eu falei para vocês, o bom é que a gente hoje vê que não necessariamente é só métodos cirúrgicos, né, uma abdominoplastia ou algo que você precise costurar esse músculo que vai resolver essa diástase, então por meio aí desses exercícios, desses treinamentos mais conservadores, né, dessa consciência, tem sim se conseguido muitos resultados para a melhora da diástase, tá? Então, é isso que eu quero disseminar aí para vocês e ajudar a cada uma de vocês a melhorar o aspecto aí da barriga também, ok? E agora é aquele momento que eu abro aí para vocês me mandarem dúvidas, se vocês tiverem. E uma dúvida que eu recebi essa semana, que eu até queria comentar aqui também, que eu recebo direto, meu filho já tem mais de 8 anos e eu identifiquei que eu tenho a diástase, né? Por mais que o tempo tenha passado, essa diástase pode melhorar? Pode.
Então, assim, se a mulher não fez um trabalho correto de recuperação pós-parto, tem se mostrado aí profissionais que trabalham com pessoas filhos de diferentes idades, e o resultado é impressionante, tá? Então, realmente tem sim a melhora. Então, dependendo da idade do seu filho, faça, porque vai ser importante. Aqui, a Nilda, né? Quanto tempo é possível ter resultado? Então, Nilda, o que a gente tem visto para esse trabalho mais de cinta modeladora, que é o que eu comentei com vocês, que é a linha que eu quero atuar mais e que é o que eu gosto mais, com 3 semanas as mulheres já percebem muita mudança, mas a diminuição, né, da diástase vai depender de alguns aspectos, né? O quanto você começou a tua diástase, tá? Qual que foi a distância inicial, se ela era muito severa ou não. Vai depender da tua disciplina também, então, se você treina todos os dias, né, o seu resultado vai ser mais rápido, mas numa média eu poderia dizer para vocês que com um mês você já consegue ver muito resultado, e a maioria dos protocolos de treino são 3 meses, então 12 semanas é para a maioria deles, tá? Oi, Elô, tudo bem? Está aqui a Márcia também, a Márcia a gente sempre conversa no direct, né, Márcia? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para cima. Deixa eu ver. Eu estou revoltada com a minha diástase, a Nathalie colocou lá. Nathalie, mas como eu falei para vocês, eu também tive, né, 60% aí a estimativa, então não estamos sozinhas, né? O importante é a gente, eu como profissional da área me sinto nessa função, nessa capacidade, nessa missão de poder ver tudo que tem, né, e testar e poder trazer realmente os melhores resultados para vocês, tá? Deixa eu ver. Existe um modelo de cinta indicado ou pode ser qualquer uma modeladora? Anne, esse trabalho de cinta que eu falo, ele é um trabalho consciente, ele não é uma cinta que você vai usar, a não ser esse da técnica Tupper que eu te disse, que é a técnica americana, que ela vem uma faixa, e não é bem uma cinta, é só uma faixa para te lembrar que você precisa ativar o teu abdômen, porque isso já é até meio um consenso, assim, os cientistas, eles não gostam muito dessa questão de você utilizar a cinta modeladora, porque ela vai fazer um problema na questão, assim, da tua musculatura de costas, que vai ficar mais fraca, porque você fica refém daquela cinta, você não necessariamente vai ficar ativando o teu abdômen o tempo inteiro. Então, por isso que tem que ser um trabalho consciente, tá? Senão você vai gerar outros problemas, né, que já estão agravados na mulher. Então, muitas relatam que tem dores nas costas, e se você ficar muito refém da cinta, você vai potencializar esses efeitos. Você não vai fazer o que você precisa fazer, que é fortalecer o teu abdômen, que é melhorar a tua postura. A cinta não faz esse trabalho, tá? Ensina também a técnica do abdominal hipopressivo. Tenho feito em casa junto com a mamãe sarada, mas não sei se faço certo. Legal, Andréia, eu vou preparar um material para passar essa técnica aqui para vocês também, para quem tiver interesse, né, em praticar. Mas como eu falei, o hipopressivo de todas elas é a técnica mais difícil, com toda certeza. E ela realmente precisa de um profissional mais ao lado. Por mais que vocês vejam um vídeo, a menina ensinou passo a passo, né, eu até consigo fazer o estômago vácuo bonitinho e tal. Ela precisa muito da orientação de um profissional. São detalhes, tá? A Márcia colocou, estou precisando disciplinar, o ritmo da pré-maternidade é puxado. Nem fale, Márcia. Minha filha, a Dudinha mais nova, está com 1 ano e 7 agora. Agora começou a ficar uma fase um pouco mais tranquila, assim, mas o início é difícil, né? Eu entendo você, sei bem como é que é. A Nathalie colocou, a flacidez que fica depois da gestação tem algo relacionado com a diástase? Totalmente. Muito boa pergunta, Nathalie. Porque uma barriga flácida, ela tem uma relação tanto do aspecto da pele em si, quanto a questão muscular. Então, o que acontece? Se você está com o músculo alongado, a tua pele está solta. Quando você faz esse trabalho de fortalecer a tua musculatura do abdômen, você puxa de novo o teu tecido para dentro, entendeu? E é isso que você, de fato, precisa fazer para melhorar a flacidez.
Então, digamos que você daí foi lá e fez todos os exercícios que você podia, você viu que melhorou a tua diástase, que diminuiu já a distância entre um lado e o outro lado da parede, só que a flacidez ainda continua um pouco, porque tem essa flacidez da pele, do excesso de pele. Isso, alguns tratamentos em clínica estética hoje têm se focado para melhorar isso, e também tem obtido resultados. Eu não sei, assim, com detalhes quais seriam as técnicas, até a minha intenção é trazer uma pessoa da área, né, para conversar um dia aqui com a gente também, falando sobre quais seriam os métodos estéticos que tem para tratamento da flacidez, tá? Mas se o músculo tá fraco, a pele fica solta mesmo. Então você precisa puxar essa pele de novo e o músculo ajuda a tracionar ela para dentro, tá? E aí melhora muito o aspecto da flacidez. A Elô conheceu ontem o canal, está amando, que bom, Elô. Tenho dúvida se tenho a diástase, engordei 22 quilos na gestação, faço o teste e não consigo identificar ao certo. Ah, Aninha, esse é um problema às vezes, né? Porque você já voltou ao seu peso, perdeu um pouco desse peso ou ainda não? Porque às vezes a diástase fica difícil de você identificar pela gordura abdominal que fica, né? Então você pode tentar fazer em partes, assim, né? Sobe o tronco, solta o ar, afunda e vê se tem, volta. Puxa o ar, solta o ar, sobe o tronco, vai um pouquinho mais para baixo, avalia embaixo, para ver se você consegue perceber alguma coisa, mas dependendo da quantidade de gordura que ainda está na musculatura, acima, né, do teu músculo, pode ser que você não consiga realmente afundar o dedo. E aí teria que fazer um trabalho um pouco de emagrecimento para você conseguir fazer essa autoavaliação. Ou uma outra forma de você avaliar, daí seria um exame médico. É você pedir para a sua ginecologista um ultrassom, que é igual a distância e passar mais ou menos essa referência para você. Eu até contei aqui em outra live que eu fiz esse exame na época, até porque, como eu falei, eu estou estudando isso, eu quero testar o que funciona, e quando eu cheguei lá, um médico olhou para mim e falou: você vai fazer abdominoplastia, né? Aí eu falei: não, por quê? Aí ele falou assim: porque você tem 5 centímetros, isso aqui, ó, 5 centímetros de distância na tua diástase. E ele falou: ó, isso é só cirúrgico. Aí eu falei: não, doutor, eu sou professor de educação física, eu estou estudando os métodos, aí eu vou reverter essa diástase com exercício. Aí ele: poxa, né, que bom você tem essa opção, é legal, porque realmente, ele falou: todas as mulheres que vêm na sua situação aqui, para que eu possa fazer uma avaliação, é porque ela já está marcada, né, a abdominoplastia, e o médico pede realmente esse exame porque ele quer verificar onde está localizado, né, ver a distância, mais ou menos, para o momento da cirurgia ele ter mais instrumentos, né, para fazer uma boa cirurgia. Mas eu não voltei lá ainda para fazer o ultrassom de novo, para fazer um comparativo, mas como eu falei, na avaliação manual, eu identificava 3 dedos ao invés de 5, né, no manual 3 dedos, e já sinto um dedo. Então, talvez lá no exame dele seja 2 centímetros ou mais, não sei. Teria que identificar lá de novo, né, para ter uma certeza. A Aninha colocou: algumas fisioterapeutas já fizeram o teste em mim e falaram que eu não tenho. Porém, acho que a minha barriga está estranha. Vai ter que esperar mais um pouco, né, ou fazer esse teste, igual eu te falei, para você tirar essa dúvida, se está muito difícil de você avaliar, tá? A Márcia colocou no direct: tem vários vídeos ensinando a identificar a diástase, isso. Então, a minha, perdi completamente, até mais. Estou também com 48 quilos. Nossa, tá super magrinha. Então, era para você identificar. Se essas fisioterapeutas não viram, Aninha, em você, pois você não tem diástase. Porque até é legal falar aqui uma diferença, né? A diástase, na verdade, todas as grávidas vão ter, porque é um processo natural da gestação, essa questão da barriga precisar expandir. Só que acontece, algumas mulheres, esse tecido conjuntivo, que é a tal da linha alta, que separa os músculos retos abdominais, ela só estende um pouquinho mais e fica um pouquinho mais alargada, digamos assim, mas fica fechada ainda. Então, essas mulheres tiveram uma diástase fisiológica. E aí, quando a mulher vai voltando o útero, vai passando aquelas 8 semanas que eu falei para vocês, que é o que normalmente os estudos mostram aí, volta já para um padrão considerado normal. Só que tem outras mulheres que na gestação a diástase vai tão acentuada, mas tão acentuada, que rompe o tecido, e é isso que a gente vê o buraco. Mas se você está com esse peso e ela não conseguiu identificar, eu acho que você talvez não tenha mesmo,
tá? Porque é muito fácil, quando a gente está com a barriga mais magrinha, assim, um pouco, né? Não tem tanta gordura ali, é muito fácil de você identificar se você tem buraco. O dedo realmente afunda muito. Tá? Então, pode ser que você talvez não tenha mesmo, mas na dúvida, se você quiser, né, conversa com a sua médica, a ginecologista pode te dar essa guia para você fazer o exame, tá? A Elô colocou aqui, os exercícios são diários ou tem dia de descanso? Elô, no processo do tratamento, o ideal é que você faça todos os dias, tá? Quanto mais você conseguir ser fiel a isso, mais resultado você vai ter. Então, durante 3 meses, né, que como eu falei, é o protocolo normal, assim, para um tratamento, né, de diástase, é todos os dias. O LPF prescreve 2 sessões na semana de 20 minutos e diariamente 5 minutos, mas também coloca todos os dias. Esse de cinta modeladora, eu diria que se você praticar assim, de 5 a 10 minutos por dia da atividade já seria o suficiente, mas o quanto mais você conseguir se policiar, né, que nem eu falei, tá aqui, eu tô aqui no escritório, tô trabalhando sentado, ou mesmo em casa, fazendo as atividades de casa, você tentar fazer essa contração e pensar na contração da musculatura vai ser excelente, tá? O resultado vem ainda maior. A Gabriela colocou, tenho cifose cervical, quais os exercícios ou tratamento você indicaria para não prejudicar a diástase? Olha, se for cervical, então, né, um aumento aqui da curvatura, talvez dê uma protração da tua cabeça mais para frente. Aqui, eu não acredito que essa cifose vá interferir na questão da diástase, mas você fazendo um trabalho global, Gabi, de postura, vai te ajudar na melhora dos dois, né? Então, como eu falei, para diástase, se a gente pensar, que eu falei, o consenso lá de todos os métodos que existem hoje de exercício, os 3 chegam à conclusão de que postura é um ponto importantíssimo, talvez um dos mais importantes. Foque na postura que a diástase vai melhorar bastante, tá? E depois vem essa questão daí da ativação em si do músculo. A Márcia colocou aqui, né? O tratamento da diástase é uma combinação de fatores, disciplina, dieta, exercícios e vontade de ter o corpinho de volta. Márcia, você definiu tudo, exatamente essa linha que eu penso também. Então, eu vejo, assim, os profissionais que trabalham hoje com isso, eles focam muito na questão só da diástase e da barriga. Eu, como trabalho com emagrecimento há mais de 5 anos já, a gente tem um programa aqui em Curitiba que funciona presencialmente, né? Então, a gente tem resultados incríveis, assim, pessoas que perdem 16 semanas, 30 quilos, pessoas que desistiram de bariátrica, né, e participaram desse nosso programa de emagrecimento. Eu posso dizer que o emagrecimento, ele também faz parte, né, de todo o processo. Então, dentro do Mães que Treinam, eu quero trabalhar essa linha, né, emagrecimento junto com o fortalecimento do abdômen, junto com a melhora da postura, que para mim eu acho que fecha nesse global, tá? E claro, você falou ali de disciplina, com certeza mesmo. A Aninha colocou, já fiz ultrassom, meu ginecologista falou que não tenho, pratico musculação todo dia, se minha alimentação é muito boa. Acho que no meu caso é paciência mesmo, até meu corpo voltar ao normal. Aninha, Aninha, me escreva aí se você estiver conectado, o tipo de gordura que você consegue identificar, tá? Se for aquela gordura que é subcutânea, né, que a gente fala que é uma gordura que você consegue destacar, tipo como essa aqui, ó, do braço, uma gordura mais facinho, ela é a gordura mais difícil de perder mesmo. Mas se é uma gordura mais interna, né, pode ser uma gordura visceral, que daí você, com exercício e com dieta, já melhora muito. Mas até você comentou aqui que você tem uma alimentação boa, né? Talvez aí precisaria puxar um pouquinho mais aí na questão da alimentação, daí o nutricionista pode te ajudar, né? Você senta com ele, né? Mostra um diário seu aí alimentar, e aí ele vai pautando, ó, tira esse, inclui esse, e aí talvez você consiga ter a barriga que você quer. Tô imaginando aqui a Aninha, 48 quilos, já magrinha, só uma pequena barriguinha, hein, Aninha? Quando você conseguir o resultado aí, manda pra gente que eu quero ver. Mãe fitness, você. A Nathalie voltou, isso, Nathalie, Gabi, ali me deu um joinha, respondido. Então é isso, meninas, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar, mandem lá no direct, que sempre que eu tiver um tempinho aí, todo dia eu me dedico um pouco para estar respondendo vocês, eu vou lá e sano as dúvidas, tá bom? Mandem fotos também, que para mim é bem importante.
e vão praticando os exercícios, tá? Eu até falei, antes de vocês iniciarem, tire uma foto, vão praticando os exercícios, eu já coloquei na semana passada os primeiros exercícios para diástase, vão fazendo todos os dias, fazendo uma prática para fazer essa ativação, e lá na semana que vem eu venho com exercícios posturais, que aí é o filão também, para a gente chegar na barriga tão desejada. Tá? Deixa eu ver a Elô aqui. Eu estou em emagrecimento, agora falta só barriga. Estou em processo de emagrecimento agora. Normalmente é o que fica, né? Eu ouço muitas mulheres falando, nossa, eu já voltei no meu peso, mas a barriga não voltou. E aí a gente vê que pode ter uma associação muito forte com a diástase, sim. A Aninha vai mandar uma foto de antes para ver como estou. Fechada, Aninha, manda mesmo, tá? Então, meninas, eu vou encerrando por aqui hoje. Semana que vem eu venho com um novo tema. Eu vou falar a respeito de amamentação e a questão de gasto energético e como que você pode emagrecer durante o período da amamentação. Então, né, se você não está amamentando, mas se você tem uma amiga gravidinha, né, que se interessaria por esse assunto, indica para seguir o Mães que Treinam e indica para que ela assista essa live, então, na próxima quinta-feira. Fechado? Então, tá bom. Um beijo para vocês e até mais.